Fala pessoal, vamos começar agora mais um MatrizCast, o seu podcast de educação, em um dos nossos episódios mais especiais dessa terceira temporada. Hoje a gente vai falar sobre um tema que tá todo mundo em algum momento da sua vida, em algum momento que você tá lá na sua telinha de celular, passando ou vendo uma notícia. Você já deve ter ouvido falar de um tal de chat GPT ou dessa inteligência artificial que não para de ser manchetes, né? Muitas discussões, como é que a gente usa, e o meu trabalho vai acabar, né? Uma das coisas que a gente mais escuta aqui, né? Todo mundo vai virar tudo robô. Bom, não se assustem, acalmem-se. E antes de tudo, né, de vocês já se inscreverem aqui no nosso canal, né, para assistir e compartilhar esse episódio, eu vou apresentar para vocês o Arthur Messias. Hoje a gente vai falar sobre ChatGPT, né, suas configurações e aplicações no mercado de trabalho, na educação e o que de fato é isso. Então, Arthur, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui no MatrizCast, Arthur. Fala, Fábio. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. O prazer é meu, cara. Que Você é bom. uma pessoa que eu gosto demais, você sabe disso? Show de bola. Vamos começar então, Arthur. O prazer é todo meu, na verdade, Arthur, né? A gente está falando aqui, né? O Arthur é um robô, né? A gente configurou ele na inteligência artificial, é uma brincadeira, a gente vai só mostrar sobre isso. Arthur, conta para nós como que a gente vai, né, chegar no chat GPT, mas antes disso, um pouco da sua trajetória, né? Quem é você, né? Como que você foi parar no mundo de tecnologia, né? Você trabalha com data science, né? Então conta um pouco sobre essa escolha, como você foi parar nesse mundo, né? Porque a gente estava até conversando nos bastidores, né? Chat GPT é comum a gente falar entre nós, né? As pessoas que andam de tecnologia, mas eu falei para você, às vezes a gente está numa bolha. E tem muita gente que nem sabe o que é Chat GPT. Né? Então, assim, hoje a gente vai trazer esse ponto, mas primeiro conta como é que você foi para o mundo da tecnologia dentro da sua carreira, Arthur. Então, esse é um ponto muito interessante. Eu hoje tenho 32 anos, sou de Natal Show. e por muito tempo eu vivi e sempre fui apaixonado por informática. De tudo de informática. Então, na graduação, eu fiz a primeira graduação, geofísica, um pouco diferente. Em paralelo, fiz engenharia civil, um pouco diferente, Olha. e trabalhei na área. Só que eu nunca me senti satisfeito. Sabe aquela sensação de não estar completo, não estar completo e, Sim. cara, eu não estava completo. Eu não me sentia realizado. E então teve um momento da minha vida assim que eu havia trabalhado com dados, mas de forma sempre trabalhando com dados assim, você faz alguma coisa e analisa dados. Sim. Então eu entrei no meu último job antes desse que eu tô, que era basicamente um analista de dados. Uhum. E eu trabalhava lá muito com Excel, Power BI, mas assim, o analista de dados não é saber uma ferramenta, né? Ele acaba Sim. analisando realmente informações e trazendo valor a partir daquilo. E cara, lá eu me descobri. É isso que eu quero. Então eu comecei a estudar mais a parte de dados, análise de dados e data science. Fui estudando, me aprofundando. E com pouco tempo, assim, sendo bem realista, com pouco tempo, eu tive uma oportunidade muito boa, da empresa que eu tô agora, e foi uma oportunidade, assim, que eu fui sair de um cargo sênior, 2 anos como sênior na empresa anterior, que também é uma gigante, que Sim. talvez até você conheça, é a Ali Combustíveis, que trabalha Sim. diretamente com a Stock Car, né, Sim, sim, conheço. e eu trabalhava na Ali Combustíveis, e então essa migração de carreira eu fui para a KPMG, que é onde eu tô hoje. Fui diretamente de um profissional sênior para um profissional júnior, ganhando menos, inclusive, mas assim, eu estava projetando uma trajetória mais à frente em relação a isso, sabe? Em relação a dados, a tecnologia. E isso faz pouco mais de 1 ano e 6 meses aproximadamente, mas, cara, foi a realização de um sonho, assim, e eu tô conseguindo me firmar cada vez mais. Em paralelo, pouco tempo depois, tive uma oportunidade muito boa também na Terra, que é onde a gente até se conheceu lá também, Sim. e eu comecei a trabalhar realmente com gente, ajudando pessoas. E eu percebi que a tecnologia não é nada
tem que ter essa correlação completa com uma pessoa, sabe? Sim. Esse é o ponto. Tecnologia é para ajudar. A tecnologia está lá para auxiliar e para interagir com pessoas. Eu penso muito disso. Muito bom. Claro, tem a pessoa mais técnica, Aham. tem espaço para a pessoa que é mais técnica, e tem espaço para a pessoa como eu me considero um pouco mais pessoal, assim, caloroso, você é o mais técnico, Arthur. Não. Talvez o meu código não seja o mais perfeito, longe disso. Mas só em você ter uma boa comunicação, uma boa relação, hoje eu me sinto muito bem disso, de trabalhar com pessoas, sabe? Tanto na Terra quanto na KPMG. Estou sempre tentando ficar envolvido em projetos de desenvolvimento de pessoas, não só de tecnologia. Muito bacana, Arthur. Eu não conhecia essa trajetória, né? Mas é bacana que eu trago as pessoas para cá e elas vão falando sobre elas, né? Sobre as suas escolhas. Por isso Uhum, que a gente sempre começa assim. E falar sobre muitas trajetórias, elas não são lineares. Né? Se eu for pegar uma proporção, se eu fizer uma análise de dados aqui, eu vou ver que é um dataset desbalanceado. Né? Muitas pessoas hoje têm uma trajetória que foi para um lado, testou outra coisa, e de algum momento se descobre, né? Gosto disso e vai para essa área, né? Isso é cada vez mais comum e a gente falar isso para os jovens, porque na minha época eu não imaginava isso, né? E aí uhum. eu vou entrar no ponto que eu quero, né? Porque as coisas vão mudando, né? E vão mudando com uma rapidez muito grande, né? Quando eu escolhi ser engenheiro, eu tinha certeza que era isso até o final e, cara, se eu tivesse que mudar, talvez eu tivesse que voltar tudo, fazer uma faculdade, entendeu? E sabe? E não é assim. A gente vai aprendendo coisas durante a trajetória e vai mudando. Agora tem uma coisa que eu não sei porque acontece, mas em vários episódios a pessoa que fala comigo de alguma coisa que eu escutei de manhã. É impressionante, tem alguma coisa, não sei como está associada a isso, mas eu falo e de manhã eu escutei o que essa pessoa falou. Você escreveu aqui sobre conhecimento humanizado, né? De nada vale o conhecimento se ele não for para ajudar uma pessoa, para ele ajudar. E eu escutei um discurso exatamente hoje sobre isso. Era um discurso do Mijuca. E eu até coloquei no meu Instagram. E ele fala assim, né? Sobre a tecnologia ter avançado e os valores pessoais não na mesma velocidade. E ele fala que vale um conhecimento se ele não é humanizado. O que vale você deter de uma tecnologia, saber fazer alguma coisa se você não está ajudando alguém? Né? A gente não pode desumanizar o conhecimento. Então, hoje, até chegando nesse ponto que a gente vai falar agora de ferramentas, né? Que as ferramentas mudam, que elas fazem muitas coisas, elas não têm isso dentro delas, esse padrão de ser humano que a gente ainda é. Então, a gente sempre tem que ter e carregar isso como profissional. É importante você dizer isso, né? E é uma característica sua e é muito bacana. Agora, Arthur, é o seguinte. Falamos, né, sobre você aprender uma tecnologia, você contou aí como você entrou dentro deste mundo de tech, né, de comunicação, de data science. E aí eu quero que você nos conte o que são essas ferramentas. Você falou data science não é saber uma ferramenta, é uma capacidade analítica. Ótimo. Então, isso é uma habilidade que as pessoas de tecnologia têm que ter, né? Não é saber usar ferramentas, é ter uma cultura orientada a dados, é ter uma cultura orientada à tecnologia. Como que você descreve um profissional de tecnologia sem de fato descrever suas ferramentas, mas sim o perfil deste cara? Como é que um cara de tecnologia tem que ser para se dar bem nesse ambiente de trabalho? Eu penso que o primeiro ponto de um bom profissional de tecnologia é você ser mente aberta. Você ter uma mente sempre disposta a aprender, a desenvolver. Porque todos os dias são lançadas N infinitas ferramentas. A AWS lança uma, que é da Amazon, né? Lança uma ferramenta que faz tal coisa. No outro dia, a Microsoft lança um igual. A Google lança uma similar. E todos os dias, literalmente todos os dias, a gente está sendo bombardeado de muita, muita, muita ferramenta. E qual é o ponto disso? Se você se fixa uma ferramenta e não um aprendizado de utilizar aquilo, de, por exemplo, do background, como você está utilizando aquilo, por que você está utilizando aquilo, você se limita. Hoje eu estou numa grande consultoria, eu pego projetos, por exemplo, de diversas empresas grandes distintas. Imagina se você pega um projeto desse e você vai dizer, eu não sei mexer nessa ferramenta. Essa outra eu não sei. A empresa vai ter que se adaptar a você?
ou você vai ter que aprender aquela ferramenta? Esse é um ponto muito interessante. Assim, claro, temos as ferramentas básicas. Cientista de dados, por exemplo, o analista, é muito importante, é meio que primordial que se saiba Python, por exemplo, que é uma linguagem de programação, né? Temos esses pontos chaves, assim, precisamos ter determinados conhecimentos técnicos. Porém, você entender um pouco antes disso é extremamente importante. É extremamente importante porque você vai ter uma capacidade de se adequar ao ambiente um pouco mais fácil. E como está mudando tudo muito rápido, o diferencial está muito nessa capacidade de adaptação, sabe? O perfil do profissional está mudando. O ChatGPT, que a gente vai entrar um pouco mais em detalhes, ele vai eliminar profissionais? Eu não posso afirmar que sim e nem que não, né? Ninguém sabe, a tecnologia está mudando de uma forma absurda. Eu vou até comentar um pouco mais disso. Comentar logo. Imagina, por exemplo, que a gente vem para o pessoal ter uma noção, uma dimensão de como está crescendo. Imagina a gente antes do iPhone. Você lembra como era antes do iPhone, o tipo de celular? Lembro, lembro. Você sabe que eu fui uma das últimas pessoas, talvez, na lista do Zuckerberg de ter me inscrito no WhatsApp. Eu tava vendo até, eu usei muito e muito, muito tempo. Eu mandava e-mails. A minha mulher, eu falo pra ela, eu paquerava ela por Aham. mensagens SMS e e-mails. Isso foi há 10 anos atrás. Pô, 10 anos atrás o pessoal já tinha um WhatsApp. Mas Aham. eu lembro, respondendo sua pergunta, sim, eu lembro, sim. Inclusive demorei para fazer essa transição aí dos celulares antigos para os tecnológicos. Era um mundo muito remoto, assim, né? E desde então a gente percebeu que quando mudou para o iPhone, todos os celulares se adaptaram àquilo, aquele Sim. padrão, né? O smartphone que hoje a gente visualiza. Quando a gente pensa no smartphone, a gente pensa todos no mesmo padrão. Que se você observar, é o mesmo padrão de 2007, que foi quando o iPhone foi lançado, se eu não me engano. Sim. Então, a tecnologia ela teve um salto muito grande. E hoje, ano após ano, como é que a tecnologia, especificamente de celular, ela se desenvolve? Melhoria de câmera, bateria, sistema, mas nada tão gigante quanto foi em 2007. Ali foi um salto absurdo que a gente deu. Saiu de Sim. uma tela que tinha no máximo uma cobrinha lá de pixels para uma tela extremamente bem definida. E agora trazendo para o outro lado, para esse lado da tecnologia em si, eu imagino que a gente está passando num momento muito similar, com essas novas tecnologias que o ChatGPT está inserido, que são os grandes modelos de linguagem, né? Que chamam LLM, que é Large Language Models. E, e a gente está passando por algo muito similar. Se você observar, nos últimos anos do mercado de tecnologia, qual foi a tecnologia, assim, o site ou qualquer coisa super revolucionário que caiu na boca do povo de uma forma tão rápida? O Google? Pode ser. Foi o último assim que mudou, mas você considera o aparecimento do Google há alguns anos atrás tendo sido tão pico assim, ou ele veio surgindo naturalmente do Yahoo? Lembra que tinha o Yahoo, o Lembro. KD que a gente utilizava muito aqui no Brasil? E com o Google não bombou assim do zero, do nada e de repente virou o Google que ele é hoje. Ele foi aumentando e melhorando e caindo na boca do povo de uma forma um pouco mais gradual. E eu vejo a tecnologia no momento que a gente está exatamente como isso. A gente está numa crescente, imagina uma reta muito inclinada. A gente está nesse ponto e quando chegar no topo, ela meio que vai dar uma estabilizada e a gente vai andar um pouco lateral. Porém, hoje a gente não consegue observar ainda esse topo. Se você observar até o meio do ano passado, todo ano tinha tecnologia nova, linguagens novas, porém, nada absurdo. E desde quando lançou especificamente o ChatGPT, né? Porque, porque o ChatGPT, que ele nada mais é do que um chat de fato. Sim. Porque ele conseguiu acessar a grande massa de uma forma muito rápida. Tanto é que se você for ver comparativos de milhões de usuários assim em menor tempo,
das grandes ferramentas, ele está no topo de longe, assim. Então é isso, a gente está num período de crescente muito acentuado. Todos os dias são lançados milhares de modelos e ferramentas baseados nesse tipo de inteligência, e a gente não sabe bem onde isso vai parar ainda. Isso é uma curiosidade. Exatamente. Inclusive, muita gente fala, né? Tem medos desses avanços, fala que vai acabar a profissão, ou a gente vê aqueles filmes de Hollywood que vai ter os androides, que vai acabar o mundo, porque né, tem um pouco desse sensacionalismo, Uhum. principalmente, e de novo dizendo, de que nem todos entendem, compreendem de fato como aquilo é feito. Na verdade, é uma pequena parcela que tem um pouco de conhecimento e uma pequena ainda que saberia fazer coisas parecidas dentro de uma inteligência artificial. E quando a gente vê de fora, o que, que a gente vê? A gente vê um robô fazendo o que a gente fazia. Né? E aí agora que eu quero te perguntar o que que é esse chat GPT, porque na minha visão, né, eu acho que esse é um episódio hoje, e nunca tem Uhum. resposta certa para nada, mas hoje é algo que eu acho que menos ainda a gente tem as respostas, a gente tem as nossas visões sobre algo ainda obscuro e que, como você disse, a gente está no meio de uma reta crescendo e a gente não sabe onde vai parar, né? Só que está sendo um grandíssimo salto na minha visão. Talvez de tudo que eu já vi durante a minha trajetória até aqui, Uhum. esse foi o maior salto que eu já vi de tecnologia na base da internet, de inteligência artificial. O que é o chat GPT hoje para você, Arthur? Né? Como que você explicaria, né, para uma pessoa que não conhece o que de fato é o chat GPT, o que ele faz, como que você pode usar? Dá uma visão geral para que a gente comece essa discussão. Né? O que é o chat GPT como tecnologia hoje? O ChatGPT, como o nome já diz, ele é um chat que você pode interagir com ele de uma forma bem natural. Você simplesmente chega lá e pede algo, como você me pediu agora. Se a gente chega lá e simplesmente demonstrar ou pedir, me descreva, fala um pouco do ChatGPT como se estivesse falando para uma pessoa de 5 anos. Ele vai te trazer essa resposta. E de uma forma bem aproximada e com uma linguagem muito similar à nossa. Muito, muito similar. Uma linguagem bem estruturada, bem conectada, que você vai olhar assim e vai dizer, poxa, isso foi uma pessoa que escreveu. E de fato, isso, pessoas escreveram isso. Por quê? Porque o ChatGPT hoje, imagina que é uma tecnologia que ela aprendeu a interpretar informações, né, códigos e palavras, basicamente. Ele interpreta palavras como códigos com toda a base da internet, digamos assim. Então, ele tem uma visualização, ele entende todo tipo de texto. Por exemplo, se a gente colocar lá, se eu fizer uma pergunta relacionada a podcast, o que é um podcast? Ele vai trazer com base na informação que ele já conhece, ele vai reproduzir aquilo em palavras para a gente, vai trazer assim, o que é que melhor se assimila àquilo. De acordo com a tecnologia que foi desenvolvida, que é uma tecnologia de aprendizado, né? É como se fosse realmente uma criança. Vamos imaginar o chat como uma criança. O chat agora é uma criança. Não estou explicando para uma criança, ele é uma criança. E ele nasceu sem conhecer nada, sem saber de nada. Como uma criança cresce. E a gente vai. O que é que a gente faz com a criança? A gente vai dando informações. Ó, isso aqui é a cor vermelha. Isso aqui é uma garrafa. Ah, isso aqui é um mouse. E a criança vai aprendendo aquilo ao longo da vida, e vai aprendendo e vai assimilando aquele tipo de informação. Então, daqui a alguns anos, se você chega para uma criança e faz, o que é isso aqui? Ela sabe que isso é uma garrafa. O ChatGPT faz a mesma coisa. Ele é exposto a conteúdos, né, de uma forma um pouco mais drástica, bombardeada, assim, conteúdos basicamente palavras, e ele assimila aquelas palavras e ele consegue reproduzi-la numa frase, numa resposta para você. Ele basicamente assimila palavras.
ele não tem consciência ainda. Nossa tecnologia atual, a inteligência artificial, ela não tem consciência. Esse é um ponto muito interessante. Ela não pensa, ela reproduz padrões. Entendi, muito. E olha que bacana você trazer, né, a forma como você disse, né, uma tecnologia que a gente vai alimentando ela de exemplos, de palavras, de informações para que ela aprenda, né? Você vai falar, olha, isso aqui é uma caneta, isso aqui é uma caneta preta, isso aqui é uma caneta vermelha, e ela vai conseguir distinguir. E depois, quando a gente pergunta, né, e solicita uma informação, ela consegue responder, só que assim, numa base de dados gigantesca, né? A gente tem hoje, como a gente coleta, né, e a gente está todo momento deixando rastros, deixando informação, porque a partir do momento que a gente se conectou, né, que o mundo se globalizou e que a gente usa o tempo inteiro um celular, hoje não é, o celular não é diversão, o celular é trabalho, né? O computador é trabalho, estar online é trabalho, né, para a grande maioria. Então, assim, a gente conseguiu, né, explicar isso e, né, e ter todos esses dados. Agora, antes de eu te perguntar sobre a questão de educação, assim, porque você trouxe ela como uma ferramenta de consulta, né? Eu sempre comparo com a Uhum. Barça, na minha época eu usava a Barça, na minha época de escola, né? Depois na faculdade já tinha o Google. Mas eu vejo muito, Arthur, né, até sobre uma reflexão nisso, como que a gente está aprendendo? Porque o nosso sistema, assim, qual que é o próximo passo, eu penso, né? O que que a gente vai ter que fazer? Porque para mim a gente vai ter que mudar e muito, né? Mudar como questão de educação, mudar como questão de profissão, como desenvolvimento profissional. Porque a gente tem um sistema que começa desde a educação, e aí é uma avaliação minha, que te ensina a ser um profissional eficiente e bom. É isso que o sistema te prepara. O sistema não te prepara para ser um cara criativo. A maioria dos sistemas educacionais e depois quando você vai indo treinando durante a sua carreira, se prepara para você ser um bom profissional. Só que isso é uma série de padrões que você segue. Né? Você tem que estudar isso para saber fazer isso, para usar essa ferramenta. Então, num contexto meu de enxergar isso, nossa civilização, nós mesmos nos tornamos padronizáveis do que a gente fez. E conforme a gente vai utilizando a tecnologia, né? Primeiro a gente pegou a força bruta e transferiu para as Uhum. máquinas. Agora a gente está transferindo os nossos padrões para as máquinas. Isso é natural e a gente vai evoluindo a partir desses pontos, né? E talvez agora a gente tenha que aprender como que é o próximo passo. Eu também não sei, né? Agora, dito que os padrões a gente já conseguiu também transferir para as máquinas, o que que a gente faz, né? A gente tem que ser criativo. A gente tem que usar habilidades que, como você disse, elas não estão na máquina ainda, neste ponto, de ser criativo porque não existe, do novo, né? De algo que a gente ainda não conseguiu enxergar nesses caminhos. Agora, Arthur, é o seguinte: se é uma ferramenta de busca, você enxerga o chat GPT como um grande aliado no conhecimento, como assim, os jovens hoje que estão escutando aqui, ou alguém que está querendo mudar de carreira, essa pessoa deve usar o chat GPT para auxílio do estudo? Ele é uma boa ferramenta para isso ou não? Eu, particularmente, sou uma pessoa que concordo com o uso, e isso foi um uso, assim, mudou minha vida, de fato. Até meio forte, mas mudou sim o meu desenvolvimento. Eu trabalho em home office. Quando você está desenvolvendo algo, muitas vezes você trava. Sim. E nem sempre no home office você consegue aquela informação com determinada pessoa que você precisa de uma forma tão rápida. Tem o Stack Overflow, tem o Google, tem N outras formas de busca, porém são um pouco mais demoradas, digamos assim. E eu concordo muito com o uso, porém, tem pessoas. Isso vai ser muito de pessoa para pessoa. Por quê? Ah, eu tô começando do zero eu tô aprendendo Python. Comecei do zero, eu não vou chegar lá no chat GPT e jogar. Ah, me deu o código tal. Eu tô fazendo um exercício, por exemplo, de um curso, e me deu o código tal. Isso daí seria um uso realmente assim, sem lógica, né? Porque você não tá aprendendo, você tá simplesmente pegando, colando. Na época da gente fazendo uma prova, até hoje em dia, é basicamente você fazer uma prova lendo uma resposta ali de algum canto. Sim. E eu não acho
que dessa forma fosse adequado, sabe? A gente não sabe, cada pessoa trabalha de uma forma, a gente não sabe ainda como inserir isso de uma maneira correta. Não existe um padrão, visto que tem várias pessoas, várias instituições, várias. Mas eu concordo com o uso, de fato, na resposta. Ó, um exemplo esses dias. Eu estava aqui trabalhando no meu computador, fazendo algum trabalho com imagens, inclusive. E de repente eu cheguei lá e, poxa, eu quero um código para renomear 1000 arquivos de uma vez. Cara, eu entrei no ChatGPT, pedi isso rapidinho ali, joguei no código, mudei a pasta e ele fez isso. Eu perdi 30 segundos fazendo isso, sabe? E nesse tipo de uso, e até em outros usos, ele é imbatível. Assim, é, é muito prático, ele ajuda muito na produtividade quanto a isso. Quanto tempo eu perderia fazendo um códigozinho desse? É complexo? Não, mas talvez eu tivesse que relembrar algo, alguma biblioteca, algo. Eu sabia estruturar esse código? Sim, sabia. Na minha cabeça eu sabia como é que fazia. Sabe, esse é o tipo que pode ser utilizado para o ensino. Você pode perguntar conceitos, você pode perguntar, poxa, me explica sobre tal coisa, ele vai explicar. Ele vai pegar uma grande base de dados e vai passar aquela informação para você. É importante o quê? Você ter uma ciência de que aquela informação ele conecta palavras e ele aprendeu com alguma base. Então, em 2 momentos, aquela informação pode não ser precisa e não ser correta. Primeiro, o momento que ele foi alimentado. Toda alimentação de dados, toda base de dados, toda informação, ela contém algum viés. Ela vai conter algum viés. Esse é o ponto 1. E o ponto 2 é exatamente na questão de, digamos que não é bem aquilo que você quis perguntar. Eu Sim. perguntei uma coisa que não é bem isso. Ele vai te dar uma resposta, talvez confusa. Se você chegar e perguntar, quem é Fábio? O ChatGPT vai chegar lá e vai trazer uma informação genérica de Fábio. Sim. Mas se você chegar lá e perguntar quem é o Fábio do Matrix Cast, com certeza ele vai dar uma informação um pouco mais precisa que aquilo. E ainda tem um terceiro ponto. Ele conecta palavras, então ele pode errar nesse momento também de conexão de palavras. Ele faz uma relação ali de palavras em tokens, ele compartimenta essas palavras, então nesse ponto também pode ter uma certa imprecisão. Por isso que muita gente faz, o chat GPT não é inteligente para coisas básicas. Você já deve ter visto sempre o pessoal fazendo testes de lógica com o chat GPT. E muitas vezes ele erra. Por que muitas vezes ele erra? Basicamente porque ele conecta palavras, ele não tem aquele raciocínio lógico que o ser humano tem, sabe? Inclusive somas matemáticas, às vezes operações básicas matemáticas, ele também erra. Justamente por isso, porque ele transforma basicamente tudo em palavras, em tokens, e nesse momento ele comete pequenas falhas. Então é importante a gente saber, não toma aquilo como uma verdade absoluta. Tenha noção, tenha ciência do que você está utilizando, sabe? Aquilo não é uma verdade absoluta. Pode te auxiliar? Sim. Pode te auxiliar em qualquer profissão. Porém, é muito importante que você tenha esse senso. Minha esposa é médica. Sim. Ela utilizou o ChatGPT esses dias. Aí você pergunta, poxa, como assim ela utilizou o ChatGPT? Ela pediu um diagnóstico lá? Não, mas ela chegou com o uso assim que eu estava comentando com ela sobre e ela ficou curiosa e ela chegou com o uso de procurar alguns artigos de determinado tema. E ele fez uma listinha para ela de determinados artigos que no fim ela gostou assim dos artigos, tipo títulos de artigos para se aprofundar, para fazer um seminário, algo do tipo, um exemplo. Assim, tem esse tipo de uso e N outros usos. Você não vai jogar as informações do paciente lá. Meu paciente está com febre, está com dor de barriga. O que é que ele tem? Pegar aquilo e jogar para um prontuário. Não, você não pode fazer isso, né? Por questões de senso.
Ter um senso crítico. O que é que eu estou fazendo aqui? Como eu estou inserindo isso? Eu, como empresa privada hoje, eu não posso simplesmente pegar um dado do meu funcionário e jogar lá dentro. Por quê? Esse dado está indo para onde? A gente tem um controle disso? Hoje esse é um ponto de discussão ainda. Sim. Que eu sei que você vai tocar nesse ponto. Possivelmente você tenha curiosidade desse ponto. Para onde está indo nossa formação? E é um ponto legal de se conversar. Porque hoje a nossa talvez a nossa capacidade humana e a tecnologia assim estão andando meio que lado a lado, às vezes um fica à frente do outro. E como você legisla esse tipo de ferramenta? Você precisa de alguma legislação ou deixa simplesmente aberto? E você acha que hoje com o nosso sistema político, não só do Brasil, mas mundial, sistema político não, sistema jurídico, você acha que o sistema jurídico consegue acompanhar esse desenvolvimento de tecnologia diário assim que a gente tá? Não, não consegue. Esse é um ponto de discussão muito grande. Sim. Sim, a gente tem até hoje, né? Tava se discutindo, eu sei que tem para Uhum. colocar em contexto essas questões da PL, que, né, de notícias e tudo mais, mas realmente eu não tenho opinião formada, né, sobre exatamente sobre isso, mas com certeza a gente tem que se preocupar, né? Um conceito que é importante que a gente fala em tecnologia, os códigos do open source, né? As tecnologias Uhum. do open source, né? Hoje, quando você usa, por exemplo, tem ferramentas do Google, por exemplo, ele não é open source, né? Você está colocando lá suas informações lá, você sabe que tem um banco de dados, você sabe que você está deixando sua informação ali, mas você não sabe o que acontece no meio do caminho, que são esses códigos que a gente programa e que fazem essa mágica, que no fundo são contas acontecerem, né? E ter esse conhecimento das informações é muito importante, porque como você disse, a gente está agora o tempo todo. Se você pegar o chat GPT, né, você está dando informações para ele o tempo todo, né? Você está alimentando inteligências artificiais o tempo todo, você está ensinando elas o tempo todo, mas quem está usando essa informação e o que ele está fazendo com isso, muitas vezes a gente não sabe. E realmente é um assunto muito delicado, né? A gente teve, inclusive, aqui no Matrixcast, a gente teve um episódio sobre isso, de um grande colega meu, já veio 3 vezes aqui, que ele fala muito sobre segurança, né? Pra você ter ideia, Arthur, ele tem 3 servidores na casa dele. Tem 3 servidores, 3 redes, né? Cada uma para usar alguma coisa. Ele é irrastreável, basicamente, né? Não usa nenhum serviço do Google e ele traz muitos conceitos de segurança para nós, né? Muitos, até que você não precisa entrar tanto nessa, como você pode dizer, uma espécie de excessivo, né? Você não precisa ser 100% contra, mas Uhum. cuidados que muitas pessoas não têm, né? E que eles, indo nessa no que você falou, o que eu vejo? Eu vejo muito que a globalização e a tecnologia, essa inclusão digital, ela não veio junto com a alfabetização digital, né? As pessoas usam uma tecnologia que elas não sabem como funciona, né? E aí você vê milhões de pessoas lá, clonaram meu WhatsApp, mandaram tentar usar golpe, não sei o quê, mas ninguém sabe o que é um gerenciador de senha. Ninguém sabe o que é uma VPN, ninguém sabe como se proteger na internet, ninguém sabe, como você disse agora, né, ter o discernimento de ler uma notícia e falar, bom, qual será a fonte disso daqui? Você acabou de falar, o chat GPT vai me falar muita coisa, mas se eu não tiver o senso crítico e entender do que está acontecendo ali, eu não posso tomar aquilo como verdade absoluta. Ele está tomando, né, falando uma informação baseada nas informações que eu mesmo dei para ele e me dando uma resposta. Mas será que é verdade ou não? A gente precisa, e voltando no que você mesmo disse, que eu anotei aqui, ó, ser analista de dados é ter esse senso crítico, é ver as coisas e pensar antes de falar, né? Você vê um gráfico para você tomar uma decisão, né? Será que isso é verdade? Deixa eu ver um outro dado, deixa eu analisar uma outra coisa. Isso faz parte dessa construção que você disse como profissional de tecnologia, mas que na verdade vale para tudo, porque hoje nós somos profissionais de tecnologia todos. Todos nós, né? A pessoa que não vai falar, mas eu não sei programar, tudo bem, mas as ferramentas que você usa hoje são tecnologia. Você está com um serviço que está na cloud, né? Você está trabalhando com alguém via que está em outro lugar do mundo, usando informações, trocando informações dentro de um aplicativo que talvez você não saiba como funciona. Então é importante a gente ter este ponto. Agora, como você falou, e eu tenho uma pergunta muito bacana sobre a questão do mercado de trabalho, que é o seguinte: você falou sobre produtividade, Arthur.
né? E é isso que eu enxergo. Né? Eu enxergo exatamente o que você falou. Antes eu demorava 3 horas para fazer um código, por exemplo. Agora estou demorando 20 minutos. Né? Não parto do zero, sei do que eu preciso, particiono o problema e uso ele como um aliado. O que eu faço com o resto? Preciso descobrir, preciso talvez analisar mais, que é um tempo que eu não tinha, mas enfim. O que eu quero chegar no ponto é, não só o chat GPT, mas a inteligência artificial como um todo, como ela impacta no mercado de trabalho? Você acha que realmente profissões vão sumir, né? E talvez algumas realmente sumam, ou elas vão apenas mudar, né? A forma de se trabalhar, né? A pessoa que antes não entendia como usar a tecnologia, agora vai ter que utilizá-la junto, né? Como que você vê isso no mercado de trabalho? Os jovens hoje devem pensar muito nisso ao escolher uma profissão. Quem está em transição de carreira deve pensar muito nisso na hora de escolher uma profissão. O que que a inteligência artificial e também o chat GPT impacta no mercado, Arthur? Perfeito. E eu vou dar uma resposta que, pela linha da conversa da gente, eu acho que a gente anda muito lado a lado quanto a isso. Arthur, vão surgir profissões ou simplesmente sumir profissões? Isso é complicado afirmar, até porque as profissões de tecnologia, elas não se limitam muito naquele escopo ali, elas são um pouco mais fluidas. Um analista de dados, ele pode ser mais fluido para um lado de engenharia, acontece muito disso. Mas fugindo da parte de tecnologia em si, teve um momento que você citou assim: antigamente a gente passou nossa força de trabalho para as máquinas. Hoje a gente está passando a nossa Padrão. capacidade. Desculpa, como? Não, é os padrões, né? A forma como a gente Os, faz certas coisas para as máquinas os também. padrões para as máquinas também. Que um computador nada mais é do que uma máquina. E o humano está ficando aonde? Aí já conecta com outra coisa que eu comentei há pouco. A máquina pensa, tem consciência? A máquina não pensa, ela reproduz padrões. E a gente está alimentando ela de padrões. Ela Sim. reproduz padrões, mas quem pensa? A gente. O pensamento ainda está com a gente. Então eu sou muito da cabeça, vai sumir informações? Desculpa, vai sumir profissões? Não. A gente não vai perder profissões. Mas o perfil do profissional, eu imagino que vai mudar sim. Vai ter espaço e talvez vai solicitar, o mercado vai pedir um pouco mais esse profissional pensante, profissional que se comunica um pouco mais, que seja um pouco mais comunicativo, que saiba conversar com diversos níveis. Por quê? Porque aquele cara que só faz código sempre vai ter espaço no mercado, sim. Porém, se cada vez a máquina faz códigos melhores e mais rápidos, talvez seja necessário um pouco menos desse tipo de profissional. E alguns mais que pensem como alimentar a máquina. Eu imagino muito disso. Vamos trazer uma outra correlação bacana. Há 2 anos atrás, para a gente desenvolver um software X, eu precisava de uma equipe de 20, 25 pessoas. Software XPTO lá. Beleza. Cara, com o advento não do chat GPT, mas da tecnologia por trás do chat GPT, de modelos de linguagem natural, muitas empresas estão simplesmente fazendo serviços com base nisso. Com 2 pessoas, eles conseguem fazer um serviço que antes precisava de um tempão de produção para desenvolver e de um nível de excelência absurdo. Sabe, você deixa de pensar muito em certas coisas e passa a pensar no ser humano. E agora, como o humano vai interagir com isso? Porque no fim é o início da nossa conversa, é de pessoa para pessoa, sabe? A Sim, tecnologia vai ser um meio de conectar pessoas ali. Então, sim. respondendo de forma precisa, vai mudar perfis. Eu imagino que vai mudar algum tipo de perfil solicitado pelo mercado, ou talvez essa proporção. Muito Ponto. bom, muito bom. É, você falou exatamente o ponto, Arthur. É o meio, né? Não é o fim, é o meio.
né? A gente precisa da tecnologia para chegar numa resposta mais rápido, para conseguir um resultado de uma outra forma, mas esse meio está mudando e, de novo, como você falou no começo, as ferramentas mudam. Foi uma das primeiras coisas que eu anotei aqui. As Uhum. ferramentas são importantes? São. Hoje é importante você saber usar o chat GPT? É. E amanhã? Não vai ser mais o chat GPT. Vai mudar de nome. Ah, vai ter o V1, V2, pode ser ter, mas vai chegar uma hora que não vai ser mais ele. Vai ser outro. E depois outro. E cada vez melhor as ferramentas. Né? E a gente vai aprender a utilizá-las e fazer disso aliado. Eu não tento competir com o computador. Porque o computador ele tem uma capacidade de processamento muito maior que a minha. Então eu não compito com ele neste quesito. Eu compito com ele na onde eu sou melhor que ele, que é pensar, que é utilizar essas informações, entender o humano, que no fundo é entre os humanos que a gente falou aqui, né, que o Uhum. conhecimento desumanizado, ele não tem sentido. Agora, Arthur, a gente já chegou aqui no nosso tempo final para a gente acabar o nosso podcast, mas antes de eu te dar a palavra final, eu fiquei curioso, eu estava olhando no seu LinkedIn antes da gente começar, e tem também inteligência artificial que faz imagem, Arthur. Eu vi que você fez lá uma de gato. Conta como é que foi essa história aqui, porque essa eu fiquei. Talvez as pessoas falem, bom, palavra, palavra, agora está falando de imagem também. Aonde estamos chegando? Tem inteligência que faz imagem, sim. Inteligências generativas que elas criam som, pode ter som, vídeo, imagens, e a de imagem é impressionante. É, tem várias, né? Que ela Aham. basicamente, da mesma forma, ela aprende padrões e a partir do momento que você solicita padrões, ela meio que conecta aquilo de uma forma surreal. Surreal. No meu LinkedIn eu demonstrei lá uma foto assim da minha gata real e fiz um comparativo com uma que eu gerei em inteligência artificial somente passando a descrição dela. E cara, a qualidade ficou absurda. Assim, se você olhar, você vai dizer que aquela imagem que ela, primeiro que ela não é uma imagem gerada. Você vai dizer que é uma foto. E segundo a similaridade, assim, é coisa de outro mundo. Então, esse ponto de geração de imagens, áudio e vídeos, sim, existe de uma forma muito acessível hoje também. Eu posso depois disponibilizar um link, uns links para o pessoal brincar lá. Mas o principal ponto disso é, se volta para a mesma discussão também. E agora, o que é que a gente faz com isso? E agora, como a gente vai existir alguma regulamentação para isso ou é só usar? Porque esse é um ponto muito legal que rende um podcast completo, assim, Sim. basicamente disso. Eu posso gerar, imagina que eu gerar uma imagem sua correndo na rua atrás de um carro. E você pode usar isso de várias formas, tá entendendo? De uma forma positiva e também de uma forma negativa. E por isso que é um ponto muito discutível, porque a gente não estava preparado para chegar nesse momento tão rápido. A gente não imaginava que chegasse no momento que chegou do final do ano passado para cá, em relação a tudo gerado por inteligência artificial dessa forma que está tão acessível. Surgiu tudo de uma vez, em o que? 6, 7 meses, a gente foi bombardeado de várias tecnologias de inteligência artificial, tanto é que se você entrar hoje nas redes sociais, no LinkedIn principalmente, 90% do tema é ChatGPT já faz alguns meses. Por quê? Porque realmente é algo revolucionário, assim, que mudou muita coisa. E precisa ser discutido. A gente não esperava essa mudança de uma forma tão acentuada e tão rápida. Então vamos trabalhar, vamos pensar. Eu acho importante não criminalizar o uso desse tipo de tecnologia de nenhuma forma. Eu vi muita gente sendo extremamente conservadora com esse tipo de muita gente de tecnologia. Agora está mudando até essas pessoas, mas logo no surgimento era um tipo de resistência assim que eu observava e fazia, poxa, esse cara realmente trabalha na parte de TI, de desenvolvimento de software, como é que a pessoa tem uma mentalidade fechada em relação a isso, sabe? Era muita mente fechada em relação ao conservadorismo, de não aceitar, como se. Não sei se é um medo da mudança, muitas vezes. É normal, tem gente que tem mais medo de mudanças, Sim. mas eu, sendo bem sincero, eu entrei de cabeça nessa e tento tomar meus cuidados, observo, nada de informações sensíveis, é muito importante que você evite
colocar informações sensíveis, mas é muito legal, é muito legal, é muito divertido, é como se eu penso muito nisso, assim, divertido, é legal utilizar, é bom, é produtivo e pode ajudar sim. Não é, vai ajudar você, não sei, mas pode ajudar. Sem dúvida. Ó, estamos 100% alinhados. Eu, como dica para todos os ouvintes, a primeira coisa que eu faço hoje é ligar meu computador, que tem um botão ainda, é manual, meu manual, e eu abro o chat GPT, a primeira coisa que eu faço. Ele está sempre do meu lado. Eu não luto contra tecnologias. Você falou sobre ser rápido, vai ser cada vez mais rápido. Principalmente se agora a gente acabou de falar, a gente tem uma ferramenta incrível que faz com o nosso trabalho, às vezes, ser 10 vezes mais rápido. Eu não estou exagerando. Às vezes eu faço uma coisa e falo, cara, se eu fizesse isso sem a inteligência artificial, eu ia demorar dias, talvez. Demorei menos de um. Então, as próximas mudanças vão vir cada vez mais rápido e elas vão fazer cada vez mais coisas. Eu não tenho dúvida. E eu não sei também qual é o fim para isso, mas que isso só começou, Arthur, né? Só está começando. Isso aqui é o comecinho. Né? Não é nós chegamos, não, estamos começando. E vai cada vez ficar maior. Entender e se tornar um profissional de tecnologia, como você disse. Você, ó, eu vou fazer para a gente finalizar o que a gente falou aqui. Ó. Lembra que estava vazio? Ó, Uhum. né? E aí você falou que você começou, né? Você foi para geofísica, engenharia civil, não foi uma coisa linear. Você se encontrou dentro da sua trajetória, gostou de análise de dados. E quando você fala de análise de dados, né? E a gente fazer uma ponte até hoje, que você está em tecnologia e inteligência artificial, mas você deixa uma coisa fundamental que te faz estar aí ainda, na minha análise. Você falou, não é utilizar a ferramenta. A analista de dados, a pessoa que usa dados, é entender que você consegue tomar uma decisão de uma forma melhor, que você consegue entender um contexto observando alguma coisa. São essas habilidades que você disse que gostou quando foi para esse ramo e se encontrou. E você está com elas até hoje. Só mudou a ferramenta. Só que agora, em vez de você talvez ter que criar e demorar um tempo a criar um código para depois analisar, você tem uma ferramenta que te ajuda a criar o código mais rápido, para analisar mais tempo, talvez, o que você precisa para ter uma tomada de decisão, para entender outros caminhos. Então, isso é importante, tanto para as pessoas que queiram ir para a área de tecnologia, tanto para as que não são da área de tecnologia, mas como eu disse, no mundo globalizado, todo mundo é tech. Todas as áreas são tech, né? E pegando o seu conselho, super importante sim para a educação e super importante sim para o mercado de trabalho. Eu assino embaixo as recomendações e eu acho que esse episódio, Arthur, foi justamente para isso, para trazer um pouco essa questão do chat GPT, para despertar essa curiosidade para quem não está nessa bolha tech, né? E tem muita gente que não conhece, né? Deixa eu usar, deixa eu ver o que ele é. Pô, vocês dois caras estão falando, deixa eu ver, né? E aí se testar, se descobrir e ver como é que ele pode ser útil para sua vida. Então, Arthur, eu gostaria de te agradecer demais. A gente chegou no final do nosso episódio aqui de hoje do MatrizCast. Eu dei só o espaço para você agradecer, né? Se quiser deixar um recado final. Todos esses links que você depois puder me mandar, dessas inteligências aí, além do chat GPT, vão estar na descrição deste canal, assim como o seu LinkedIn e onde a gente pode entrar em contato com você. Então, Arthur, palavra tua. Perfeito. O principal ponto, lembre-se, no final é tudo para pessoas. Mesmo que tenha uma empresa no meio ali, lá na ponta vai ter uma pessoa de alguma forma. E o importante é a gente perder mais tempo pensando e gerando valor propriamente dito do que simplesmente codificando ou quebrando a cabeça em outros momentos, assim. Eu penso muito do profissional desse tipo. Penso muito assim, gerar valor. Como você pode gerar valor? E o mercado vai acabar, eu acho que se adequando para isso cada vez mais, é aquele profissional que gera valor. Como ele gera valor? Aí tem N formas, né? Mas sim, o profissional que gera valor vai ser cada vez mais requisitado, de certa forma. E o que tem uma capacidade de se adaptar muito grande. Adaptação, sabe? Capacidade de adaptação. Eu quero até voltar no podcast aqui para falar um pouco mais sobre a transição de carreira, para eu falar um momento assim de uma Vamos. transição de carreira, porque é um tema muito interessante. Já E está que, convidadíssimo. e que todo mundo vai observar assim, numa transição de carreira, você não perde sua experiência anterior, Sim. né?
mas você apenas utiliza de outra forma. Então é basicamente a tecnologia a mesma coisa. Você não perde o que você aprendeu, mas você vai ter que adaptar a forma de uso daquilo. Quando lançar alguma nova, né? Sempre. E é isso, estou muito feliz de estar aqui. Realmente é algo que eu já admirava. Você sabe que eu admirava fazia um tempo já o trabalho. A gente já tinha conversado em N outros Sim, momentos sim. sobre outras situações, mas foi muito bom, muito legal. Espero ter compartilhado 1%, assim, do quão legal e do quanto eu amo realmente esse mundo de tecnologia, inteligência artificial e tudo que envolve isso, e principalmente pessoas. Cara, pessoas. Sem dúvida. Muito bom. 1% foi uma aula que a gente teve aqui em 50 e Né? pouquinhos minutos, Arthur. Eu aprendi demais, já estou aqui com o meu caderninho, que depois eu vou ter que usar uma inteligência artificial para me ajudar a fazer um livro com ele, porque senão não vai, é muita coisa. Eu prometi isso no começo do podcast, mas eu não imaginei que a gente tinha passado 100 episódios e contando aí, né? Agora a meta é 200, né? Aí a gente chegou no 100, agora continuar sempre trazendo informação, sempre trazendo coisas relacionadas a mercado de trabalho, educação e essas novas ferramentas, tecnologias para ajudar a todos. Então, Arthur, muito obrigado, fico muito feliz aqui com a sua participação. Obrigado a todos vocês que nos assistiram. Não se esqueçam, se você está no Spotify, de se inscrever no nosso canal do Spotify. Se você está vendo no YouTube, também se inscreva, curta e compartilha esse episódio para que todos aprendam também e saibam aqui que no MatrizCast eles vão sempre ter um conteúdo sobre educação e mercado de trabalho. Então, ó, vejo vocês na próxima semana. Muito obrigado, Arthur. Obrigado a todos. Até breve. Valeu, tchau, tchau, pessoal.